De volta com o Canal 8 Esportes, aqui no Canal 8 da NET Campinas. Na última segunda-feira, hoje é quarta, conselheiros do Guarani votaram, e os sócios também votaram, e barraram o impeachment do Conselho Administrativo do Guarani. O Conselho de Administração do Guarani havia pedido para pôr em votação que a atual diretoria saísse também, do mesmo jeito que fez o seu presidente. Só que, com a manobra que eles fizeram, afastaram 5 dos conselheiros do Guarani, e essa manobra fez com que esses conselheiros não pudessem nem votar, e os sócios aí puderam votar, né? E acabaram barrando na noite desta segunda-feira o pedido do impeachment do Conselho Administrativo em assembleia no Salão do Brinco de Ouro. 55% dos presentes votaram contra a destituição do presidente Ricardo Moisés e dos outros 4 integrantes, o Carlos Queiroz, o Gilberto Moreno, o Marcos Lena e Assis Eurípides. Então, olha só, 55%. Os outros 45% votaram pelo impeachment. Assim, o quinteto continua à frente do clube até a próxima eleição, marcada para março de 2020. O ex-presidente Palmeirão Mendes Filho, que renunciou durante a Série B, marcou presença sobre a escolta de segurança. É para acabar, cara. O ex-presidente teve que ir lá escoltado por segurança. O cara já foi destituído do cargo. Como é que vai voltar no Guarani? O Guarani merece mesmo essa situação, sinceramente. Dos 154 votos válidos, 86 foram contra o impeachment, com uma abstenção. Os 7 associados que foram suspensos, não foram 5, hein? Chegou a informação aqui para mim agora que foram 7 suspensos, preventivamente, pelo Comitê de Ética e Disciplinar por suposta irregularidade na ata da votação e balanço financeiro, não puderam participar da reunião e, respaldados por uma liminar na Justiça, tiveram os votos contados separadamente. Todos os integram o grupo da chapa oposição Hoje e Sempre Guarani, liderado pelo ex-presidente Orley Senna. Então é um absurdo que isso aconteça no Guarani, porque impediram que esses votantes participassem do pleito. A Assembleia foi aberta, né, na segunda chamada, uma vez que na primeira não havia metade, mais um dos 508 aptos a votarem. E começou já com uma polêmica, né? Paulo Souza, presidente da Assembleia de setembro, e que foi suspensa para que o time tivesse paz em campo na luta pelo rebaixamento, foi o primeiro a falar. Na visão do presidente do Conselho Deliberativo, o Marcelo Galli, Paulo Souza e outros 6 sócios suspensos não poderiam abrir, presidir, nem formar a mesma diretoria. Se uma dessas coisas acontecesse, a Assembleia poderia ser considerada nula e em caso de contestação. Ora, é brincadeira, né? Por isso que o Guarani, a gente fala que está nessa situação por causa disso. E aí isso vai acarretar onde? Na montagem do time para 2020. Com a questão política depois resolvida, a diretoria começou, né, a reformulação para 2020. Uma reunião entre Ricardo Moisés, Thiago Carpini e o superintendente de futebol, Michel Alves. Lembrando que o superintendente de futebol foi contratado agora, essa semana, tá? O Michel Alves. Aconteceu ontem também para alinhar o planejamento para 2020. Então, além de uma posição oficial do clube, 3 jogadores se anteciparam e usaram as redes sociais para se despedir. Então, Rondinelli, o meia Rondinelli, já foi confirmado como reforço do Santo André no Paulistão, o zagueiro Ferreira e o atacante Diego Cardoso. Esses 3 já não fazem mais parte do elenco do Guarani. Diego Cardoso e Ferreira se despediram do Guarani pelas redes sociais também. O Rondinelli também foi embora. Então, a situação complicada vive o time do Guarani para a montagem do elenco e permanência de alguns jogadores para 2020. Então, a situação política, que parecia uma situação resolvida, já foi conturbada novamente. Porque em março terá eleições, acontecendo as eleições. Em março nós estaremos praticamente no meio já
da competição do Campeonato Paulista. E aí? Com que time? Com que dinheiro? Com quais as situações que irão ser montadas esse time do Guarani? A diretoria colocou o Luiz Gustavo como uma das prioridades para 2020 e descartou o Renan Fonseca, né? O Renan Fonseca, que é jogador da Ponte Preta e vai ter seu contrato rescindido agora, vai ter o término. O Renan Fonseca e os diretores do Guarani falaram que não se manifestaram em nenhum momento interesse sobre o zagueiro que hoje pertence à Ponte Preta, o Renan Fonseca. A diretoria faz todo o esforço para que o Luiz Gustavo permaneça, mas depende do Vasco. Né? O atleta tem contrato lá com o Vasco e é fundamental buscar essas parcerias do Guarani com clubes grandes do futebol brasileiro. O Luiz Gustavo interessa e o Bruno Silva também. Agora, o Renan Fonseca, eles não têm interesse. Jogadores que estão no interior, no exterior, não é aquilo que o presidente do Guarani quer. Ele quer pisar no freio, né, e trazer jogadores menos expressivos para 2020. Antes de reunir com o presidente Ricardo Moisés, Thiago Carpini recebeu a visita do Rosinei, ex-Corinthians, e do ex-volante Edson Cita, os dois parceiros da época que Carpini jogava, e podem ser parceiros, né, do Guarani para 2020, trazer alguns jogadores ou indicar os jogadores para o Guarani em 2020. Então, acertada a situação do Guarani para 2020, a expectativa é como será montado a partir de agora esse elenco e com quais jogadores o Guarani poderá ir atrás. E outra coisa, com que dinheiro? Lógico que todo mundo sabe que a Magnus, ela ainda é patrocinadora do Guarani, ela ainda tem o aporte financeiro do clube, agora precisa saber quanto é esse aporte financeiro para que se traga alguns jogadores para o começo da temporada, que é o Campeonato Paulista, e já montando um elenco pensando na Série B no ano de 2020. Só que esse pensamento da montagem do elenco para o Campeonato Brasileiro depende também da situação política, porque com novas eleições marcadas para março, o novo presidente terá a oportunidade de aí sim montar esse elenco para o Campeonato Brasileiro que começa aí no final de abril. Então, olha, a situação política é tão complicada no Guarani que no começo, no março, tendo as eleições, um novo presidente terá que pensar numa reformulação às pressas para trazer jogadores para a montagem do elenco para o Campeonato Brasileiro da Série B. Olha como a incompetência é tanta ao dirigir um clube tão imponente como o Guarani. Já tem que se pensar também em mexer nesse estatuto do Guarani, né? Para que as eleições não ocorram dessa maneira. As eleições têm que ocorrer em julho, agosto no máximo, para que dê tempo de preparar tudo, um planejamento para o próximo ano, na montagem de um novo elenco e também na busca de parcerias para o ano que irá se iniciar. Então, situação complicada administrativamente vive o Guarani. O seu atual presidente vai precisar ralar os fundilhos, né? Para que o Guarani possa trazer jogadores importantes, principalmente para o começo da temporada, agora em janeiro, que é o Campeonato Paulista da Série A. Não pode nem sequer pensar num possível rebaixamento. Porque se o Guarani estiver brincando do mesmo jeito que brincou em 2019, na montagem do seu elenco para o Campeonato Brasileiro da Série B, vai passar vergonha, não só no Paulista, mas também, de novo, no Campeonato Brasileiro em 2020, Campeonato Brasileiro Série B. Está na hora dos seus dirigentes pararem com essas brigas do Conselho Administrativo, que acho que todos, unanimemente, têm que voltar e mirarem as forças
na administração do Guarani, todos no intuito de Guarani em primeiro lugar. O restante é segundo plano. Então, primeiro é o Guarani. O restante, as brigas pessoais, o ego, podem ser pensados mais para frente. Agora não é hora disso. Agora é todos unirem-se, já que foi definido que o atual presidente, que era vice, o atual presidente permanece, então unirão-se as forças para que montem-se um time muito bom para 2020. Parcerias devem acontecer, né? O novo diretor de futebol tem que ir atrás de parcerias importantes, porque o Guarani precisa dessas parcerias para que bons jogadores venham para o Guarani. O Corinthians tem vários jogadores que interessariam o Guarani, São Paulo também tem, Palmeiras mais ainda, o Santos muito pouco, né? O Santos são poucos jogadores que hoje interessariam a maioria dos clubes, porque são jogadores que estão subindo da base agora, pouca experiência. Então precisaria apostar muito em jogadores como esse. Mas os outros três, e não só esses, você tem aí Atlético Mineiro, Internacional de Porto Alegre, Grêmio. Então, esses clubes têm vários jogadores que não servirão à montagem do elenco para o ano que vem. Mas podem sim ajudar muito a montagem do Guarani para 2020, por que não? Então tem que se fazer, já deveria ter tido um mapeamento desses jogadores que não farão parte mais dos elencos dos grandes clubes, buscar uma parceria. O Guarani pagando metade do salário, ou até menos isso, 1/3 do salário. E aí o clube grande, que já teria essa obrigação salarial com ele, se arcaria com o restante. Então hoje o Guarani tem que buscar muito mais parcerias do que situações de assumir o risco de trazer jogadores sem saber se encaixarão ou não dentro do perfil que será montado pelo Carpini para 2020. Então não só isso vale agora para Guarani e Ponte, se estenda também a Ponte Preta. Eu no outro bloco, eu já falei das possíveis contratações de 4 jogadores que a Ponte Preta traria, só o Apodi eu avalizaria como um jogador para vir e resolver o problema da Ponte Preta na lateral direita, ou até como meia, para jogar ali junto com o Cajá, numa velocidade ali de explosão, já que o Cajá é um pouco mais de resguardo, o meia é muito mais técnico. Só o Apodi, que os outros 3 jogadores são jogadores que recentemente tiveram um descenso. 2 do Campeonato Brasileiro da Série B para a Série C e 1 da Série A para a Série B. Então, não sei se eu apostaria em jogadores que tiveram descenso em suas carreiras agora. Porque se não deram certo nesses clubes que caíram, imagine num clube do tamanho da Ponte Preta com a responsabilidade que tem nesses últimos anos na montagem do elenco. Então, eu, se sou hoje presidente da Ponte Guarani, buscaria jogadores e parcerias para trazer jogadores um pouco mais de nome, para que esses jogadores possam ser realmente úteis. Vir e vestir a camisa de Ponte Guarani. Não só compor elenco. O compor o elenco você faz depois, num segundo momento. A prioridade agora é montar 11 para você ter como titular. Então você vai buscar um zagueiro de qualidade, anexado ao que você já tem. Você vai buscar laterais de qualidade, também terão que ser melhores do que você já tem, porque os que você já tem não resolveram. Os volantes também, lembrando que na Ponte o Edson foi mandado embora, terá outros volantes, o Alain Mineiro, outros volantes. Então você vai ter que trazer melhores do que já tem. Meia, você já tem o Cajá, vai precisar de mais 2. Atacantes, só o Roger. O Dadá, que já está lá, mas que não é da Ponte Preta, é do Grêmio. Será que resolveria? Será que vai permanecer? Então vai ter que pensar numa situação como essa, é montar 11, trazer 11 jogadores para você ter um time. Depois você pode enxertar o time com outros jogadores para compor o elenco. Mas primeiro tem que pensar, não sei se esses 4
esses 5 jogadores que nós falamos no bloco anterior, se resolveriam o problema da Ponte Preta na montagem de 11 jogadores. Mesma coisa nós falamos do Guarani. O Guarani primeiro precisou resolver a situação política, que foi resolvida na última segunda-feira, hoje já é quarta. O diretor de futebol, juntamente com o Carpini, que é o treinador, e mais o diretor de futebol e o presidente, vão se sentar à mesa para saber, mapeados os jogadores, dá para trazer? Dá para chegar num Corinthians, num São Paulo, num Palmeiras e ver se tem algum jogador lá que cabe, que serão dispensados? Só que daí o problema salarial vai ser muito mais complicado, falando em salários do que em outras situações. Dá para se trazer? Ou se não, deve ter alguém que tenha mapeado os jogadores da Série B do Campeonato Brasileiro esse ano. Impossível que de 20 clubes não se consigam 10 jogadores, 8 jogadores, pensando um cada time, que se destacaram, para trazer para o Guarani e para a Ponte. Impossível que alguém não tenha pensado isso. Impossível que no Sport Recife, que não deve permanecer jogadores, não tenha um jogador importante. Num Coritiba que foi vice-campeão, não vou nem citar o Bragantino, que o Bragantino é outra história. Mas também no Bragantino, muitos jogadores lá não permanecerão para 2020 na Série A. Será que um desses jogadores não serviria para o Guarani e para a Ponte? Então, pensamento. Cadê o diretor de futebol? Cadê o agora o nome bonito, hein? Superintendente de futebol. Será que esse superintendente de futebol mapeou os jogadores que ele gostaria de contar para 2020? Será que no Coritiba, no Sport, no Atlético Goianiense, no América Mineiro, no CRB de Alagoas, no Botafogo de Ribeirão, estou falando de clubes que permaneceram entre as 10 melhores equipes ali, não tem, no Operário do Paraná, não tem jogadores que tenham o perfil em vestir a camisa de Ponte Guarani? Será que não tem? A Ponte está tentando, está trazendo jogadores do Operário. Então, cabe mais uma vez essa dica para que os clubes de Campinas, já demorou, mas que nas próximas semanas, mais informações a respeito dessas contratações e da montagem do elenco para 2020. Mais um rápido intervalo, logo após as mensagens comerciais estaremos de volta rapidinho.